Fala galera, bem-vindos a mais um Detona Química. Eu sou a Paloshi Meufeng e não sei se você reparou, em qualquer embalagem feita de plástico, a gente tem números de 1 a 7. Esses números têm um significado muito importante, inclusive eles podem impactar na sua saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Se por acaso você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no inscrever-se, porque toda semana tem conteúdo novo para vocês e assim o YouTube vai te avisar quando o conteúdo for postado. E além disso, galera, se você já curtiu o tema do vídeo, deixa o seu gostei, que deu bastante trabalho para fazer esse vídeo. Inclusive eu vou explicar o porquê depois. E eu garanto que vai valer a pena, você me ajuda bastante. Gente, toda vez que você pegar uma embalagem de plástico, repara que vai ter um número de 1 a 7, como eu falei. E esses números, eles são de um sistema internacional. Então, aquele número vai te mostrar o tipo de composição de plástico que você tem ali. Você concorda comigo que um plástico de um copinho de café é totalmente diferente de um plástico que a gente vai usar num brinquedo, por exemplo, de uma criança? Esses números, eles vão falar do que é feito. Por exemplo, número 1 significa que o material é PET, muito usado em garrafinha de água. O 2, polietileno de alta densidade. O número 3 é o famoso PVC, que é dos canos, né, que a galera usa muito aqui no Brasil. O 4 é o polietileno de baixa densidade. O 5 é o famoso PP, polipropileno. O 6 é o PS, polietileno. E o 7 significa que são outros, ou seja, a composição daquele plástico ali não segue um padrão, ele vai ter algumas coisas diferentes na formulação. Então, quando você olha, você vai saber quais são as características daqueles plásticos. Para a sua saúde, que é o grande tema desse vídeo, o que acontece? Esses dias a gente estava aqui falando sobre se um determinado plástico que a gente tinha aqui em casa, num potinho, podia aquecer, não podia, e ficou meio que um debate. Ah, quando será que eu posso aquecer um plástico? Quando será que eu não posso? E aí eu decidi pesquisar mais a fundo sobre isso. E realmente foi bem complicado achar conteúdo, por quê? Porque a maioria das pesquisas que eu encontrei estão todas em espanhol. Tudo que eu achei eu vou deixar aqui na descrição para vocês olharem, pesquisarem, ficarem à vontade para aprender um pouco mais. O que eu achei? Algumas pesquisas elas estão mostrando o efeito do plástico na saúde das pessoas. A gente sabe que é praticamente impossível você passar um dia da sua vida sem usar nada que tenha plástico. A questão é, como a composição química é diferente, alguns plásticos vão causar mais danos à saúde do que outros. Bom, então vamos lá. Lendo tudo que eu li, vendo os vídeos de médicos que eu vi e tal, basicamente o que eles falam muito é que os plásticos 3, 6 e 7 são bem complicados para a saúde e que eles podem soltar determinadas substâncias tóxicas que a longo prazo podem muito prejudicar a sua saúde, principalmente no seu sistema endócrino. Em relação aos outros tipos, muito se falou sobre a questão deles serem aquecidos ou não. Quando você coloca determinados tipos de plástico no aquecimento, não precisa nem ser um aquecimento forçado, como colocar no micro-ondas, no forno. Pensa assim, você tem uma garrafa PET e ficou batendo sol nela. A garrafa PET, ela em si, ela não vai soltar substância tóxica na sua água. Mas se você aquecer, já tem estudos que estão mostrando que sim, vai soltar substâncias e isso pode te causar problemas a longo prazo. Uma coisa bem engraçada que eu achei, que tem um episódio dos Simpsons que fala exatamente sobre isso. A esposa do Homer, ela vai servir uma espécie de cupcake, um docinho lá para umas amigas dela, e elas perguntam sobre a receita, tudo, aí fala, ah, foi feita do plástico 7, e aí elas, tipo, ficam em pânico e entram dentro de tipo assim, de uma ambulância para poder ser hospitalizado. Obviamente que é uma sátira tudo, mas de certa forma tem uma certa preocupação em que esse episódio ele mostra que as pessoas lá fora estão tendo. E aqui no Brasil, gente, eu vou ser sincera, eu achei muito pouco falando sobre essa questão. Então eu acho bacana a gente começar a pesquisar mais, ler, porque às vezes simples cuidados que a gente pode ter a longo prazo podem fazer bem para nossa saúde. Bom, obviamente também lembrar, galera, que não é para ser extremamente radical, tá? Tudo eu acho na vida tem que ter um equilíbrio. Então estudem, vejam e melhorem os hábitos de vocês. Queria muito que vocês me contassem, gente, se vocês já tinham ouvido falar sobre essas numerações do 1 ao 7 nos plásticos
e se você também já tinha ouvido falar sobre toxicidade. Deixa aqui que eu quero saber, tá bom? E a gente troca uma ideia. Se você gostou, então, achou esse conteúdo relevante, não deixe de compartilhar com pessoas que você saiba que pode ser bem interessante. E além disso, segue a gente nas redes sociais. Tem conteúdo todo dia para vocês. Muito obrigada por assistir mais um Detona Química. Super beijo e eu te vejo então no próximo vídeo.